Fala pessoal, bom dia a todos e a todas. Hoje a nossa aula é sobre o iluminismo, tá? Então é exatamente isso aí que a gente vai trabalhar. Vamos verificar exatamente o que foi o iluminismo, quais ali as principais características deste movimento e quais os principais nomes ou quais ali os principais pensadores que acabaram direcionando as ideias do iluminismo. Então vamos lá. Então, temos que entender exatamente a seguinte situação. Haviam pré-condições para que o iluminismo pudesse ocorrer. Essas pré-condições, elas podem ser relacionadas principalmente ao que nós denominamos o século das luzes. Nesse processo, houve a ascensão da burguesia. Esse processo de ascensão da burguesia, ele é um processo que já se estabelece ali desde os séculos 12, né? Há também um processo de revolução científica, né? Galileu, Descartes, Newton, onde se busca explicações racionais, explicações científicas para o estabelecimento de determinadas verdades, e uma crise do antigo regime. O que seria esse antigo regime? Seria exatamente ali o poder absolutista dos reis, o poder clerical, da Igreja Católica, sobretudo, e também o mercantilismo, que era exatamente o sistema político-econômico que se desenvolveu na Europa ali no período do século XV ao século XVIII, onde o Estado promovia uma intervenção intensa na economia, ok? Outro ponto importante, ou pontos importantes, os combates aí que são perpetrados aí pelo iluminismo, né? Então o iluminismo acaba aí tendo um combate bastante intenso e bastante influente no antigo regime. Então, combate ao absolutismo, que é aquela ideia do poder centrado no rei, o rei tendo poderes absolutos, né? Então, o rei ele tem o poder legislativo, ele tem o poder judiciário e ele tem também o poder executivo, ele tem o poder de julgar todos os elementos, tem o poder de administrar todos os elementos e criar leis, né? O mercantilismo, que é uma intervenção econômica do Estado, ou seja, é o Estado que diz o que vai produzir, como vai produzir, para quem vai vender, de quem vai comprar, né? Então o Estado determina as regras. E os iluministas acabavam fazendo essa crítica porque queriam exatamente uma maior liberdade para a execução das suas ações. Os iluministas também combatiam a ideia da teoria do direito divino dos reis, que foi estabelecida pelo Jean Bodin e pelo Jacques Rousseau, que dizia exatamente o seguinte, né? O rei é rei porque assim Deus o quer. E se assim é, não há nenhum questionamento que possa ser feito. Os iluministas também criticavam a relação intrínseca entre política e religião, dizia que o Estado deveria ser laico, a religião não poderia e nem deveria, de maneira alguma, intervir em assuntos religiosos e nem o Estado também fazer isso. No caso, também eram a favor de uma liberdade religiosa, né, que as pessoas elas pudessem ali ter a religião que escolhessem. E eles também eram contrários por prisões por motivos políticos. Muitos desses iluministas acabavam fazendo críticas ao Estado e por críticas ao Estado acabavam ali sendo presos, né, e sumariamente condenados, né, sem nem ao menos poder se defender dignamente. Essa ideia de iluminismo, de iluminar, era uma ideia de combater a ignorância, combater as superstições, onde todo pensamento, de todas as ideias, de todas as discussões, elas deveriam ser provenientes da razão. A razão humana seria o fator primordial e preponderante para que, a partir daí, pudesse se estabelecer determinadas discussões, produções de teoria, desenvolvimento de verdades que poderiam ali ser elaborados. Outro ponto importante, o movimento iluminista ele é atrelado à classe burguesa, é atrelado à burguesia no sentido de que a burguesia é uma classe em ascensão, é uma classe que tinha uma outra visão de mundo e nessa outra visão de mundo ela não acreditava que a intervenção do Estado na economia fosse algo importante, fosse algo que deveria ali ser, vamos dizer assim, comemorado. Então a burguesia tentou, pelas mais diversas formas,
ter participação política, porque tendo participação política teria exatamente o poder nas decisões. Então, a burguesia se sentia explorada pelo Estado absolutista, porque pagava altos impostos e sustentava a nobreza que tinha os cargos políticos, sustentava o clero que tinha privilégios. Nós vamos ter pensadores como, por exemplo, aí, nesse sentido, nós vamos ter pensadores como, por exemplo, aí o John Locke. Né? John Locke viveu na Inglaterra no período de 1632 a 1704. Ele combate o absolutismo, ele é conhecido como o pai do liberalismo político, né? Conhecido como pai do liberalismo político. O John Locke ele é o grande ideólogo da chamada Revolução Gloriosa que ocorreu na Inglaterra, né? Que foi uma revolução baseada nos princípios da burguesia e também nos princípios, vamos dizer assim, do liberalismo, do pensamento ilustrado. Esse pensamento ilustrado ali botando a razão como um dos principais fatores para pensar, para elaborar as leis e para organizar o Estado. Para o John Locke, o Estado tem a função de zelar pelos direitos naturais dos cidadãos. Se o Estado não fizer isso, os homens que delegaram o poder a esse Estado têm a livre e total liberdade de destituir esses indivíduos do poder. O Locke aqui ele também já estabelece uma ideia até de divisão de poderes, não existir em uma só pessoa a concentração de todos os poderes do Estado. Então a gente vai falar aqui de um cara que desenvolveu aquela ideia inicial do Locke, com a ideia ali da divisão dos poderes do Estado. Esse cara que fez isso foi exatamente o Barão de Montesquieu, onde uma frase célebre dele é exatamente só o poder limita o poder, pois ele escreveu um livro que acabou ali sendo a grande teoria para a divisão do poder ou para a não concentração do poder nas mãos de um só indivíduo. Esse livro é o Espírito das Leis, né, onde ele dizia exatamente que deveria ocorrer a divisão do Estado em 3 poderes, né? 3 poderes autônomos que garantiriam o cumprimento das leis vigentes, que garantiria a liberdade dos cidadãos, né? Esses poderes seriam exatamente o legislativo, com o poder exatamente de produzir as leis, o judiciário com o poder de julgar essas leis, ou julgar as pessoas a partir dessas leis, e exatamente também o poder executivo, esse poder executivo ali com a ideia e com o caráter exatamente fazer com que as leis pudessem ser executadas e também administrar a nação, administrar o país. Outro pensador importante aí é o Voltaire, né? O Voltaire, ele acaba ali sendo um tanto quanto radical em algumas frases, né? Como por exemplo essa: só haverá liberdade quando o último rei for enforcado com as tripas do último padre. Mas isso ele queria dizer exatamente em combate, essa metáfora ele utilizava em combate ao absolutismo monárquico e ao absolutismo clerical. Ele é um crítico da religião, ele é um crítico da monarquia, ele é um crítico da nobreza, mas é a favor da liberdade de expressão. A célebre frase dele é exatamente esta, né? Posso não concordar com nenhuma das vossas palavras, mas defenderei até a morte o direito de enunciá-las. Então, o Voltaire acreditava muito nessa ideia da liberdade de expressão. Mas lembrando, liberdade de expressão não é, vamos pensar nisso, não é eu falar tudo aquilo que eu quero e como eu bem eu quero. Liberdade de expressão é eu falar aquilo que está dentro das leis, certo? Sem ofender, sem menosprezar, sem ter preconceitos em relação às mais variadas pessoas, ok? Isso aí. Então, o Voltaire critica a igreja, né? E esse aí é o Voltaire, esse cidadão, esse indivíduo que aparece aí na imagem. O outro é um pensador radical, ele é conhecido ali como um dos pensadores mais radicais do iluminismo, é o Jean-Jacques Rousseau, viveu ali de 1712 até 1778.
Para o Rousseau, o homem nasce bom e a sociedade corrompe ele. Ou seja, para o Rousseau, o homem era uma tábula rasa, uma ideia que já tinha sido desenvolvida ali pelo John Locke. E o Rousseau leu muito John Locke, se apropriou de diversas ideias do John Locke, né? O Rousseau, elas estão relacionadas ao que são mostradas, as ideias do Rousseau, elas estão relacionadas ao que mostra aí nessa tela, né? Nós temos aí a principal ideia dele, a ideia do contrato social, onde ele dizia que o povo tem a soberania das decisões do Estado. Esse povo, ele tem a soberania das decisões do Estado através do voto, através do sufrágio universal. O sufrágio universal era o sufrágio universal masculino aí. E ele dizia que todos os homens nascem livres e iguais. E nesse processo, ele já desenvolvia ali uma ideia de um programa democrático para a escolha dos governantes, já que ele acreditava que havia um contrato social e eram os homens que colocavam os governantes no poder, os cidadãos que colocavam o governante no poder. Havia ali uma ideia no Rousseau onde ele dizia e estabelecia qual era a origem de todas as desigualdades entre os homens, raiz das infelicidades. E ele dizia que era exatamente a propriedade privada, né? Ele dizia que quando o indivíduo disse isso é meu e não é seu, aí começou as desigualdades entre os homens. Então vamos para o próximo item. Próximo item é o enciclopedismo. Denis Diderot e Jean d'Alembert, eles foram organizadores de uma grande obra chamada Enciclopédia. Era uma obra onde eles buscariam ali organizar todo o conhecimento humano, diziam eles, até o século XVIII, até o século deles, né? E essa grande obra ali era uma obra de física, química, história, matemática, filosofia, né? Entre outras ciências, né? E essa obra ela fazia críticas à sociedade vigente. A partir daí eles foram perseguidos na França. Tá? E a enciclopédia é uma das obras coletivas de maior importância até os dias atuais. Ok? Vamos para a próxima ideia. Nessa próxima ideia falamos sobre o liberalismo econômico, a escola clássica aí do liberalismo econômico. O principal nome é o Adam Smith, né? Um escocês que viveu de 1723 a 1790. A grande obra dele é A Riqueza das Nações. É o primeiro a fazer um estudo sistemático ali sobre o sistema capitalista, o funcionamento desse sistema, onde ele dizia exatamente que o capital ele deve ser aliado ao trabalho, porque o trabalho é a verdadeira riqueza da nação. Não adianta uma nação ser rica em ouro se não tiver ninguém para trabalhar, né? Se não tiver ninguém para ir para as minas escavarem essa nação. Então ele dizia que o trabalho ele é ponto fundamental para a riqueza das nações. Também, o Adam Smith aí vai fazer uma defesa da liberdade de mercado, defesa da propriedade privada e do individualismo econômico, ou seja, o Estado não deve intervir na economia, já que existiriam leis naturais, uma mão invisível, que estabeleceria exatamente o quê? Estabeleceria o equilíbrio. Né? Outros nomes importantes, Thomas Malthus, que estabeleceu a ideia de que deveria ocorrer um controle populacional, já que a sociedade ela cresceria de maneira geométrica e a produção de alimentos de maneira aritmética. Ele errou porque em seguida ocorreu a Revolução Industrial e houve a mecanização também do campo e a produção de alimentos ela foi geométrica. O Davi Ricardo, que estabeleceu um trabalho também ali sobre o capitalismo, estabeleceu ali as ideias do trabalho também sendo um fator importante no processo da produção, e estabeleceu também inicialmente já uma divisão do trabalho como um fator importante para o alargamento das produções. E Stuart Mill, exatamente sendo até um socialista utópico, porque acreditava que poderiam existir cooperativas, essas cooperativas poderiam, a partir dos lucros da sua produção, dividir tudo de maneira igualitária entre os indivíduos. E temos aqui o despotismo esclarecido. Esse despotismo esclarecido foi adotado por alguns governantes. Esses governantes eles acabavam se utilizando de algumas ideias iluministas, mas sem, lógico, que abdicarem do poder
real que possuíam, tá? Então é exatamente isso que temos aí no denominado despotismo esclarecido. E os principais nomes nós vamos ver agora. Frederico II aí da Prússia, perdão, Catarina II da Rússia, Carlos III da Espanha, José II e Maria Teresa da Áustria e o Marquês de Pombal, Sebastião José de Carvalho e Melo. Esse aí eu vou dar um exemplo mais, vou falar de maneira mais intensa sobre ele, rápida também, lógico, né? O Sebastião José de Carvalho e Melo, ele foi o primeiro-ministro de Portugal, né? Desde 1550 até o ano de 1577. Até o ano de 1777, perdão, ele foi o primeiro-ministro de Portugal, o primeiro-ministro de Dom José I, e ele tinha a ideia de fazer com que Portugal se tornasse menos dependente da Inglaterra. A partir daí, ele começou a incentivar a produção manufatureira em Portugal, cobrar mais impostos das colônias, inclusive do Brasil, tentar livrar Portugal, vamos dizer assim, de uma maior orientação religiosa, inclusive expulsou todos os expulsou os jesuítas das colônias, mas aí ele era paradoxo e contraditório ao mesmo tempo, porque ele usou da Inquisição para poder fazer o quê? Para poder perseguir os seus inimigos. Pessoal, então essa aí foi a nossa aula sobre iluminismo. Até a próxima aula. Forte abraço a todos e a todas.